O Antônio Carlos Ranauro Cosolino diz: acordei hoje com vontade de elogiar esse belo trabalho que você faz. Muito obrigado. Sei que você não tem tempo para responder os e-mails, mas você pode falar sobre o amor divino, a importância dele para se compreender a obra de Deus por participação. Bom, Antônio Carlos, é o seguinte: a primeira coisa, se você observar todas as discussões públicas a respeito de se Deus existe ou não existe, você vai ver que, em geral, as pessoas tratam de Deus como se fosse um objeto que você pode conhecer. É isso. Ora, um objeto supõe que existe, então, um sujeito que conhece, que é você, existe um objeto separado de você, e existe um campo, um espaço dentro do qual se dá a relação entre você e o objeto. Mas acontece o seguinte, que quando se trata de Deus, não existe esse campo. Deus é o próprio campo, é a realidade suprema, portanto, abrange todos os objetos, portanto, ele não pode virar um objeto de maneira alguma. Então, a maneira de conhecer Deus não é como um objeto, discutindo, quem fez o mundo, existe uma causa primeira, até tudo isso aí vamos dizer, é assunto para o Olívio Dutra, entendeu? É campeonato punheta. Tá, o verdadeiro modo de conhecer a Deus é você se abrir para o amor divino e ver o que acontece. Você vai conhecer Deus não como um objeto, mas como uma pessoa que age. E você, na verdade, você não conhece pessoa alguma como objeto. Conhecer um objeto é conhecer a essência dele, conhecer as suas possibilidades de manifestação e dominar intelectualmente a possível conduta do objeto. Por exemplo, se é um gato, você sabe que ele vai miar e não vai sair falando alemão, por exemplo, né? Se é uma galinha, você sabe que ela vai botar ovo e não vai dar leite. E assim por diante. Quer dizer, você conhece a conduta do objeto, você pode controlá-la. No caso de uma pessoa, não é assim que você conhece uma pessoa. Você não tem comando total sobre uma pessoa. Você não sabe tudo o que ela vai fazer. Tá certo? Então, existe nela a liberdade. Na medida em que você vai captando as manifestações da liberdade da pessoa, você diz que a conhece. E você, em vez do controle intelectual da situação, você desenvolve com a pessoa uma relação de confiança. Confiança baseada no amor. É exatamente a mesma coisa com Deus. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: pedir a Deus que se manifeste na sua vida. Vou te dar uma sugestão. Tem uma prece que Deus nunca deixa de atender. Nunca, 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 nunca. Você reza assim: Deus, mostra que você me ama. Faça isso, incita um pouco. Você vai ver o que acontece. Acontece, gente, porque esse negócio do que você acha, o que você deixa de achar, essa doutrina, aquela doutrina, tudo isso não interessa. O que interessa é a ação de Deus no mundo. As doutrinas são só aquilo que nós, seres humanos, pudermos, com o nosso miserável cérebro, tá certo, elaborar a respeito. E não é assim, não é através de doutrina que você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus pela manifestação dele, assim como Cristo. Cristo o que fez? Né? Ele ficou lá no céu escrevendo um livro sobre ele mesmo. Não, ele veio na Terra. Pô, entende isso, né? Quer dizer, ele veio e agiu pessoalmente, quer dizer, ele mostrou a sua presença. Ele começou a fazer isso naquela época e está fazendo até agora, tá certo? E enquanto teve a presença física, era fácil de ver. Agora não tem a presença física, mas você pode pedir a presença, você pode pedir a manifestação da ação divina, né? Se você não faz isso, então o cara que não faz isso está se recusando às condições mais elementares que tornariam essa experiência possível. Então, o conhecimento, por assim dizer, experimental de Deus, qualquer pessoa pode ter, desde que cumpra as condições para ter a experiência. Se Deus é abrangente, ele não é um objeto que pode ser colocado fora de você, mas só pode conhecer. Você só pode conhecê-lo como aquele imenso campo, tá certo, de amor e bondade, no qual você se inclui, que você está dentro dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir que esse amor, essa bondade se manifeste. Então, se ele não manifestar, você fica aí pedindo 50 anos e Deus nada, né? Não faz nada para mostrar que te ama, então daí você pode dizer: olha, eu acho que Deus não existe. Agora, se você nunca tentou, o cara nunca foi lá, não quis saber, não quis ver, não quis aprender e diz Deus não existe, então é um filho da puta, tá entendendo? Não é para ligar, porque esses caras dizem que são tudo teorias idiotas. Né? Então, o amor divino é o próprio Deus. Você tenta achar, por exemplo, uma explicação de por que você existe, uma justificativa de por que você existe. Eu já procurei uma justificativa para a minha existência
Eu não encontro nenhuma, não tem mais nem meio motivo para eu existir. Somente o amor divino. Né? Mas faça essa experiência que eu te disse. Pede para ele insistentemente: Deus, mostra para mim que você me ama. Isso aí, olha, Deus tem coração mole, meu filho. Deus não resiste a uma coisa dessa. Se você pedir, ele vai mostrar. Agora, se você nunca pedir, não. Então isso aí é como você querer ganhar uma loteria sem nunca apostar. A língua na qual você fala é o grande instrumento de percepção que você tem. Mas aquilo que não está no seu idioma usual, você só percebe se for um gênio. Somente um gênio percebe coisas que eles não têm palavras para expressar. E daí ele vai, presta atenção de novo, até achar a palavra. Para a maioria das pessoas, incluindo os próprios gênios, os gênios em tudo aquilo no qual eles não são geniais, você depende do estado da língua, depende do estado do idioma. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os autores brasileiros da época em que havia autores brasileiros. E vocês têm que acompanhar a transformação do idioma, para ver qual é o capítulo da história no qual vocês entraram. Porque a língua na qual você é educado, recebe a educação, e a educação não é só na escola, a educação vem pela TV, pelo debate público, etc, etc, sempre lhe parece a língua normal e geral. E se ela estiver completamente estragada, você vai ser estragado junto. A não ser que você restaure a língua ao estado normal. Mas para isso você precisa perceber. Então, desistam, tá certo? De adquirir alta cultura se vocês não restaurarem a capacidade normal do idioma. Isso só tem um jeito. Você reconhecer que você não nasceu no vazio, mas nasceu dentro de uma situação histórico-social específica, definida por certas constantes, e que essa situação social específica é a de uma degradação linguística e mental fora do comum. Então, dá mais um cafezinho. Uma coisa que eu recomendo muito a vocês: vocês têm que ler os melhores autores do período histórico imediatamente anterior. E tem que aprender a escrever como eles. Por quê? Porque a linguagem deles ainda é compreensível. Ela só é desconhecida.